Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, certo? Iniciando aqui mais um vídeo. Esse aqui já são... Eu perdi a conta já do número de vídeos, né? Eu aconselho você a depois dar uma olhada na playlist aí, certo? De vídeos, né? De assuntos. Esse é um canal sobre gang stalking, né? No meu caso aqui, gang stalking, indivíduos alvos pretos, target individual black, certo? Então eu falo sobre o gang stalk, que é a tática de perseguição em grupo, né? E já apresentei alguns vídeos aqui falando sobre a questão do o preto de descarte, o preto utilitário e o preto social, todos que vão ser descartados, né? De uma forma ou de outra, pelo gang stalk. Falei sobre o controle de narrativa, me prolonguei um pouco até sobre o controle de narrativa. E também falei sobre a questão do Satanás, demônio, Lúcifer, que ele é uma ideologia, não uma entidade, né? Aqui na Terra. Isso é comprovado através da Bíblia, através do tempo, né? Das histórias e tal. Então, e aí depois eu voltei para a questão do controle de narrativa. E esse vídeo agora aqui, eu quero falar sobre é um complemento, mas ainda é sobre o controle de narrativa. É um complemento. E ainda é sobre o controle de narrativa. Que complemento que é esse? Eu gostaria de falar sobre maquiagem. Por que maquiagem? Vamos lá. Então, iniciando agora o assunto. Recentemente, aí não tão recentemente assim, um MC dos improvisos, chamado Samuel, ele foi extremamente ridicularizado e cancelado na mídia, porque ele ele fez uma música falando de maquiagem, né? Falando que maquiagem era para todo mundo. Isso pegou muito mal aí pro público do rap, que é um público que tem uma imagem mais gangsta, assim, mais rua, mais pesada, né? Então, nesse contexto aí, parece que fugiu do contexto de rap, não é verdade? E, inclusive, um dos MCs que ficou indignados com isso foi o... Como que eu vou... Mano, eu esqueci agora o nome dele. O Johnny. Johnny MC, um MC preto, retinto. Esse Samuel, não é retinto, tá? Ele é não branco, né? Porque no Brasil não tem brancos. Ele tem a pele clara. Vou colocar assim. Já o Johnny MC, ele é preto retinto. Então, e o Johnny MC sempre foi o rei das batalhas, né? É o rei dos punchlines. Punchlines. Não sei como que fala, né? Em inglês. O rei dos massacres, né? Dos lacramentos aí. Tal. E após essa polêmica, houve uma inversão, né? Houve uma inversão e o que acontece? O público aparentemente ficou contra o Johnny MC, né? E ele até se revoltou e parou nas batalhas. Isso falou sobre maquiagem, tá? Eu tô falando isso porque controle de narrativa ainda e falando sobre maquiagem. E falando sobre o Samuel. E o Samuel continua nas batalhas, né? E dizem, inclusive até tem vídeos falando que o Samuel depois quebrou o Johnny MC na rima. Então tá assim. O Johnny MC, ele é uma resistência preta no meio do improviso, é aquela coisa mais despojada, de brincadeira e tal. E ele tem arrebanhado um número grande de pessoas, né? E o Samuel chegou para essa concorrência aí também, no meio dos freestyles, para conquistar o espaço dele. Ele já gravou até videoclipe, fez entrevistas, conseguiu uma mídia em cima desses improvisos, né? Inclusive no Brasil, o improviso, as batalhas de rimas, tem sido um trampolim para que MCs alcancem o sucesso. É uma forma de você conseguir alcançar o sucesso. Já que, vamos supor, se você é MC, você não tem dinheiro para tocar na rádio, você não tem dinheiro para fazer uma produção de um clipe, de repente pesado, e pagar para divulgar e tal. Então você pode também ir para as batalhas de rima e lá você conquista o seu espaço. Você vai galgando ali degraus, certo? Vai competindo com os melhores. Daqui a pouco você ganha uma BDA aí, ó, uma batalha da aldeia ou coisa do tipo, e você tem um destaque automaticamente no rap, né? Você passa a ter um nome no rap.
certo? E o Samuel é um que veio nessa linhagem, e o Johnny MC também, apesar de ser MC, também veio nessa linhagem, e vários outros. E tem Rael da Rima, né? Se não me engano, esqueci, Salvador da Rima, o próprio Emicida também surgiu nas batalhas de rima. Na verdade, assim como outros, apesar de serem MCs, surgiu na batalha de rima e conseguiu um destaque. Temos o Orochi, por exemplo, o Orochi do Rio de Janeiro, que montou a Mainstream, né, que contratou aí Oruan, contratou Borges, contratou, enfim, uma série de MCs que são nacionais aí, ó. Então, um neguinho, um retinto, preto retinto, certo? Foi lá na batalha de rima, venceu, conquistou um espaço e montou uma gravadora, Mainstream, que hoje é destaque no nacional. Então, para você ver o destaque que as batalhas e um mercado milionário, viu? Você vê o destaque que as batalhas têm colocado no rap. Então, o rap, ele se tornou também no Brasil, a partir de certo tempo, sinônimo de batalha de rap, né? Então, as batalhas sempre lotavam. E até hoje ainda tem batalhas. Em todos os lugares você tem batalhas. Né? Em todas as quebradas você vai ter as batalhas de rima. Porque é uma resistência do rap. Certo? E vamos lá. Eu quero dizer sobre o controle de narrativa e a maquiagem. O que tem a ver tudo isso com o controle de narrativa? O que acontece? O motivo, vamos colocar sobre coerência. O motivo do cancelamento do Samuel foi ele falar sobre maquiagem, certo? Então vamos colocar uma questão assim. A própria, o que é uma batalha de rap, o que é o hip hop em si, como nasceu o hip hop? Para que o que significa um mestre de cerimônia, um MC, que é um mestre de cerimônia. Tem uma cerimônia você conhece algumas. Tem uma cerimônia de casamento, tem uma cerimônia religiosa, tem uma cerimônia funerária, certo? Funeral, cerimonial de funeral. Tem uma cerimônia de aniversário, enfim, tem várias cerimônias. E tem, no caso dos pretos, dos MCs, no hip hop, tem um mestre da cerimônia. A cerimônia que é aquele movimento ali, onde vai estar a picape, né, as picapes do DJ, os dançarinos, os breakers, os grafiteiros, não é verdade? Enfim, os DJs e os mestres de cerimônia, certo? E dizem que tem um quinto elemento no hip hop, que é o conhecimento. É o quinto elemento, que sem o conhecimento, nenhum dos quatro teriam sentido, né? Porque 4 elementos são DJ, MC, grafiteiro e dançarino, certo? B-boy. E já o quinto elemento é o conhecimento. E com o conhecimento você consegue galgar esses mundos aí e se desenvolver. Então vamos lá. Como se fosse uma cola. É como se fosse uma cola, como se fosse um fluido, o conhecimento. Certo? Aqui faz com que você consiga deslizar aí entre essas culturas, entre essas modalidades do hip hop, e encontrar a história de cada um dos itens, né? A história da dança, a história da música, a história da picape, do DJ, da música. Então, com conhecimento, você utiliza o hip hop. Sem conhecimento, o hip hop ele é um estilo como qualquer outro, certo? Ah, você gosta de quê? Eu gosto de sertanejo, forró e hip hop. Certo? Não, sertanejo é uma coisa, tem uma cultura com relação ao sertanejo. Né? Com relação ao samba, existe uma cultura com relação ao samba. Com relação ao rock, existe uma cultura com relação ao rock. Com relação ao rap, existe uma cultura toda com relação ao rap. É uma cultura conhecida recente. Inclusive o rap nasceu esses dias, anos 80 ali, ó. Dizem que na verdade já tinha antes, né? Alguns falam que o primeiro rap já foi lá dos... Eu esqueci o nome de um grupo gospel, em 1949. Tem uma música chamada Noé. T-Tim, Jamber, uma coisa assim, não vou saber inglês também. Tal. E, enfim, aqui no Brasil também tem o Gerson King Kongo, que já lançou também Mão Branca lá atrás, e outras músicas também. Tem o próprio Deixe que digam, que pensem, que falem, esqueci o nome do cara, certo? Falou também, atribuiu a ele a criação do rap no Brasil também devido a essa música. Então, o hip hop é uma cultura. Então, quando a pessoa fala que ela curte hip hop, elas demonstram um desconhecimento total, né, do que é o rap, do que é a cultura. Você curte o quê? Eu curto hip hop. Você imagina que é bom, sim, é a dança, né? Ah, põe a roupa,
periferia, bom, resumiu, é isso, né? E dentro desse contexto, qualquer um pode também aderir a isso e fazer parte e se ver como participante e até como atuante, né? Porque não existe preconceito. A pessoa pode, eu gosto de hip hop, acabou. Não importa a cor, não importa onde a pessoa veio, se é rica, se é pobre, entendeu? Se qual país que ela mora, ela pode aderir ao hip hop e buscar um espaço. O hip hop tem essa democracia, na visão de quem curte dessa forma, na verdade, e isso tem acontecido. Então, o motivo do cancelamento ali do Samuel foi devido a ele ter falado daquelas questões de maquiagem, certo? E, voltando para as batalhas, como eu estava dizendo, o hip hop nasceu com um intuito. Aí, o intuito do hip hop era a confraternização preta e uma forma de protesto contra todo tipo de violência que os pretos estavam sofrendo na época, certo? Então foi por isso que nasceu o hip hop. Bom, vamos fazer nossas festas, vamos nos divertir e vamos falar das questões que nos afligem aqui na comunidade, não é verdade? Vamos mostrar nossos estilos, mostrar nossa vida, nossa cultura e vamos fazer ser feliz aqui, certo? E sofreu inúmeras repressões, né? A Ku Klux Klan se levantou, entendeu? Enfim, a polícia se levantou. Tem várias histórias de opressão, de massacre, né? Desde lá dos Estados Unidos, que foi uma referência para nós, né? Com os Black Panthers, depois com os Crips, que foi uma continuação dos Black Panthers, que tem um foco totalmente no gueto, nos pretos, no hip hop, não é verdade? Então, isso foi para o Brasil e para o mundo uma referência muito grande de como você resiste, como você sai de uma situação de vulnerabilidade para uma situação de poder, controle e domínio, certo? É você sair da vulnerabilidade para estabelecer uma condição de poder, controle e domínio. E essa ideologia tem se proliferado. Nós vemos aí o surgimento, no Brasil, por exemplo, de inúmeras facções criminosas que seguem uma linha semelhante ao que foi seguida nos Estados Unidos, com os Black Panthers, depois com os Crips, movimentos de resistência, né, contra o sistema vigente, né, inclusive com o Crips, logo mais com a utilização do crime como uma forma de ascensão, na verdade, como uma forma de adquirir dinheiro, de adquirir capital. Então virou referência nacional, referência mundial. Na verdade já temos lá, já tinha a máfia, tinha a Yakuza no Japão, né? Tem também a máfia italiana. No México também já tem a Cosa Nostra e demais facções. No mundo inteiro nós temos facções, né? No Oriente Médio não precisa nem falar o tanto de facções que tem. Não facções, mas já organizações até religiosas, né? Que não são criminosas, porém eles entram no enfrentamento direto com o sistema. Se sentem oprimidos e lutam por isso. Certo? Vou dar uma pausa aqui rapidinho, estou passando um caminhão. Então vamos lá, retornando. Então o movimento hip hop, ele serviu de referência, né, em conexão com todos os movimentos de resistência norte-americanos os pretos, já antes com os Black Panthers e após com o surgimento do Crips e as demais facções, certo? Que hoje dominam. Inclusive nós temos um clipe muito conhecido no mundo, que é o MC, que é o Snoop Dogg. Ele sempre deixou bem claro a sua aliança com o Crips ali, e nem por isso ele foi impedido, né, é impedido de circular livremente entre as celebridades, na grande mídia, como uma estrela, certo? Você vê o respeito que o Crips ele conquistou no mundo, não é verdade? Porque existe uma ligação de resistência preta com a organização criminosa que se formou na luta contra essas opressões, contra o racismo, principalmente, tá, pessoal? Contra o racismo, né? Contra o racismo, contra a violência policial, contra a Ku Klux Klan, contra a opressão dos brancos. É por isso que surgiu lá os Black Panthers, foi por isso que surgiu depois os Crips, né, com a união com o crime. É uma luta direta contra os racistas, uma luta direta contra a polícia, uma luta direta contra o sistema. Isso serviu de referência, tudo dentro do hip hop, né? As batalhas de rima, voltando agora para a questão do controle de narrativa
e estava falando sobre uma questão lá novamente do Johnny MC, do Samuel, das batalhas de rima no Brasil, que é um trampolim, né? Isso ficou muito mais destacado logo após também o filme do Eminem, que é 8 milhas, né? 8 milhas, onde ele consegue ascensão através do freestyle no filme. Então, após esse filme ser lançado no Brasil, houve uma explosão também. Ó, um caminho. É verdade. Se o Eminem conseguiu fazer rap lá no meio dos pretos, através do freestyle, então aqui também nós conseguimos criar um cenário ideal para que os brancos também consigam ter essa ascensão e esse respeito no meio dos pretos, no meio do hip hop, através do freestyle, né? Então essa ideologia, ela foi abraçada, ela foi essa ideologia não, né? Essa ideia, ela foi abraçada massivamente no Brasil e nós tivemos aí essa ascensão dos freestyles. Porém, se você falar sobre os freestyles dos norte-americanos, muitas vezes é com relação à vivência de rua, na verdade, sobre a pessoa ser ter um estilo diferente. Não é uma brincadeira, nunca foi uma brincadeira, certo? Nunca foi um bullying, é algo extremamente de muito respeito ali pela cultura. Claro que no massacre ali contra o seu oponente, na ideologia, na verdade, uma forma de descontração entre pessoas que já estão sendo oprimidas, uma forma de descontração em família, entre os membros que fazem parte daquela cultura ali, certo? É como uma família, vamos supor, você tem uma reunião de família, certo? Uma reunião de família preta, de pretos. Então ali todo mundo, pá, então vai ter o som, a vivência normal, aí vai ter uma piadinha um com o outro, certo? Uma brincadeira do tipo. Então isso é o freestyle, né? Uma forma de descontrair todo o grupo ali e vivenciar aquilo. Uma das partes, uma descontração dentro do hip hop, né? Porque, como já falei, a meta é se divertir também, porém existe toda uma cultura, toda uma ideologia por trás das reuniões, por trás das cerimônias. As cerimônias nunca foram realizadas com o intuito único, exclusivo, de zoar um a cara do outro, certo? Não. Existe uma apresentação da cultura, dos estilos, da ideologia, certo? Existe um mestre que vai conduzir. A intenção não é promover, nunca foi, né? O hip hop, destruir uma pessoa. Vamos fazer um evento para nós destruirmos uma pessoa e mostrarmos qual é a pessoa que é a pá. Sendo as questões dos freestyles mesmo, né? Mas mesmo assim, não como forma de brincadeira, mas de demonstração de talento, de fluidez, né? No flow, entendeu? No instrumental, né? De congruência, de dinâmica, de métrica. É uma série de questões que são avaliadas ali no freestyle, não é verdade? Mas como já disse, esse nunca foi o princípio, a base para toda aquela reunião, para se unir os b-boys, para se unir os grafiteiros, para se unir os DJs e para se unir os MCs, certo? Nunca foi a brincadeira, nunca foi a destruição de um MC, nunca foi motivo de toda essa união, certo? Toda festa, ela é o importante, é onde cada pessoa ali pode se sentir bem, pode se manifestar, pode usufruir, pode ser da cultura, certo? Então, não reparando, tá tendo uma música de fundo, um funk, tá suave. Então o que acontece? Após essa ascensão meteórica do freestyle, como já disse, inúmeros MCs surgiram e se criou uma cultura toda voltada ao freestyle. Inclusive hoje você não fala de encontro de festa de hip hop, você fala de batalhas. Então são batalhas, certo? Não, vai ter uma festa de rap. Vai festa de rap, então você imagina, vai ter uns b-boys, vai ter um DJ tocando umas músicas, fazendo uns squash, vai ter os MCs fazendo apresentações, certo? Porque aí se imaginava como uma festa de hip hop. E entre isso vai ter também um momento de descontração entre os MCs ali e tal, e depois segue a festa, porque a festa é ampla. Existem inúmeras partes do hip hop que tem que ser manifestadas ali, certo? Inclusive no hip hop gospel, quando fazia parte, era todo um evento que acontecia para que estivesse evento, né? Aqui na João Paulo, por exemplo, aqui tinha a Igreja de Deus é Fiel,
que tinha um foco pro rap gospel. Então eles faziam no sábado à tarde os eventos. Então ali era caixa para fora, tinha basquete, entendeu? Tinha grafite e tinha os MCs que tinham um grupo poderiam se apresentar, mostrar suas músicas, o público avaliar qual que era a melhor música, entendeu? Então a gente fazia viagens de ônibus, né, para Cotia e para outros lugares para mostrar nosso trabalho também, tudo através da igreja. Só não, vamos investir na cultura hip hop. A gente não se reunia para batalhar, para uma questão mais ampla, isso é um hip hop gospel, né? Depois tinha uma pregação para fazer com que as pessoas que de repente que eram convidadas, pessoas que usavam droga, que bebia, que estavam na balada, o público era esse, para fazer com que eles viessem curtir também, mas uma ideia diferente, simplesmente. E quem sabe não mudar, não querer mudar, parar com crime, parar com a droga, parar com a bebida. Esse é o estilo do hip hop gospel, certo? Do qual eu fiz parte da hora. Então, mas o hip hop, de forma geral, ele sempre teve essa visão de resgate de um povo sofrido, um povo oprimido, um povo preto, certo? Inclusive nas festas você tinha os Black Panthers, por exemplo. Não tô falando de hip hop, tô falando de reunião dos pretos, né? Agora também. E claro, com muita música, que é característico dos pretos. Onde tem preto tem música. Certo? Não tem como. Onde tem preto tem música. Certo? Você pode ir no Nordeste, pode ir na África, pode ir nas favelas, pode em qualquer lugar do mundo. Se você tiver preto, vai ter música. Certo? O estilo de música vai variar, mas vai ter música, vai ter a formação da música. E um rap não seria, um hip hop não seria diferente. Os pretos não seriam diferentes, né? Então os Black Panthers faziam movimentos de distribuição de alimentos para as pessoas, para os pretos em vulnerabilidade, defesa, advogados, na verdade, assistência. Então, os Crips também tinham essa questão de, apesar de serem um grupo criminoso, vocês têm ainda de assistência, de cuidado da comunidade, cuidado das comunidades pretas com o povo preto, certo? Cuidado das comunidades pretas com o povo preto. Então, essa ideologia ela foi passada e foi acoplada ao hip hop e disseminado. Então, hoje, quando se fala de rap, você está falando, de certa forma, de envolvimento com a rua, com uma disponibilidade, não, com uma conexão, de certa forma, com o crime, uma porta aberta com o crime, uma porta aberta com a rua, uma porta aberta com os pretos, com a vulnerabilidade, certo? Então você está falando disso quando você fala de hip hop hoje. Na verdade, quando você fala do estilo, o rap é coisa de preto. Nasceu com os pretos para um protesto, sei lá. Precisa falar NWA, Snoop Dogg, Tupac Shakur, Nas, Dr. Dre, foi uma raiz, né, do rap. Tem uma África Bambata, são presos, o pessoal que pegou o rap e falou assim, alguém é novo, vamos fazer uma cultura hip hop. Então quando você fala de preto, você tem uma associação natural com, quando você fala de rap, você tem uma associação com os pretos, tem uma associação com o gueto, com o sofrimento, certo? Com a cultura, com a favela, certo? Então quando você fala de batalha de rap, você está pegando tudo isso e falando assim, bom, esse aqui é o rap. O rap está na nossa mão, certo? Tá, aqui. O que é o rap? O rap é isso. É a luta, é a história, é os pretos, é a cultura, é a favela, é a rua, é nós. Tá aqui na minha mão o rap. E o que vamos fazer com o rap hoje é a batalha. Então é batalha de quê? De rap. Então vamos fazer uma batalha de rap. Certo? E pronto, então você tira o foco, você esquece, na verdade, de certa forma, toda a questão. Né? E foca ali, ó, é a batalha. Nós vamos batalhar. É um contra o outro para ver quem pode mais. Entendeu? E dessa forma, você tem você abre a porta, você expande a cultura para que toda e qualquer pessoa que consiga rimar A com K, fazer, treinar em casa mesmo e destruir uma pessoa no palco. Certo? Então eu vou treinar agora aqui como que eu vou destruir os pontos fracos da pessoa, como que eu vou destruir ela, como que eu vou dar uma resposta, a métrica. Porque aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar na festa de hip hop, de rap, vou subir no palco, vou pegar a oportunidade, vou destruir aquele MC e vou agradar o público do hip hop, do rap que está aqui. Eles curtem rap. Eu aprendi a rimar, aprendi a destruir o outro MC e agora eu vou destruir ele no palco, nessa festa de batalha. E aí o rap
me pertence. Agora eu sou um MC do rap nacional, certo? E basicamente é isso. Então, quando você fala de controle de narrativa e de maquiagem, eu estou dizendo o quê? Que toda essa questão de batalha, toda essa questão de ascensão, sabe? Tudo isso é uma grande maquiagem. Para quê? Para esconder o que está sendo feito. E o que está sendo feito? O que está sendo feito? Eu preciso dizer o que está sendo feito? Não. Está sendo feito o roubo da cultura, o roubo dos pretos. O saque da cultura preta. Certo? Vamos roubar a cultura, vamos transformar ela em algo que nós podemos estar na direção e no controle. Certo? Então tudo isso é uma maquiagem para que você tire o hip hop das pessoas que são herdeiras, certo? O público-alvo do hip hop. Qual que é o público-alvo do hip hop? O público-alvo do hip hop é o público em vulnerabilidade. É o público preto, é o público periférico, é o público que tem ali na música do oprimido, que se tornou um vencedor, uma forma de espelhamento, uma forma de referência, uma forma de entender que não, entendeu? Nós temos essa liberdade. Mas não, com a batalha você tira essas características e você coloca assim, bom, você precisa ter técnicas de como destruir uma pessoa. Você não precisa ser um mestre num conhecimento específico, você não precisa se aplicar em alguma coisa que não seja as rimas em como destruir o seu oponente. Porque isso vai te dar um trono, vai te dar um troféu e pode te dar muito dinheiro e riqueza. Certo? Como deu para vários MCs. Que eles não também nunca nem, talvez nem foram de periferia, né? Ou foram, mas nunca tiveram uma vivência de dificuldade, de criminalidade, apesar de ter por ser de periférico, mas não envolvimento, nada, mas assim, bom, gosto do rap, vou fazer um rap e vou falar também sobre esse sofrimento. Muito bom, é importante também, certo? Então veja, a maquiagem. O que é mais complicado? O Samuel falar sobre essa maquiagem, certo? Física, cantar sobre isso, ou toda a cultura hip hop maquiar um assalto do rap, do hip hop, da cultura, do estilo dos pretos, que está sendo feito na cara de pau, aplaudido por alguns pretos, muitos brancos, que veem nisso uma forma de curtir rap. Ó, eu gosto de que rap que a pessoa gosta? Ó, eu gosto daqueles rap que vai um no palco e fica aloprando o outro. Eu dou risada. Eu acho incrível. Esse é o rap que o pessoal vai curtir, a massa, certo? Eu saí de casa para ouvir um DJ tocar uma batida com uma pessoa, com um protesto, com um discurso contra algo contundente que afete a minha vida, a vida do coletivo, de alguma forma, certo? Não, eu não quero ver um protesto, eu não quero ver uma arte, não quero ver uma crítica, não quero ver uma canção, uma manifestação. Eu quero ver uma pessoa ser destruída pela outra através dessa batida que eu gosto de dançar aí, ó. Eu gosto de balançar a cabeça, eu gosto. Aí eu acho legal. Aí eu vou falar, oh, hey, vai matar ou vai morrer, entendeu? Porque esse estilo eu gosto, aí sim. Agora, esse papo de que tem preto morrendo, que tem sofrimento, que tem cadeia, que tem assassinato, que o bicho tá pegando, que não sei o que, isso aí não, isso é mais 90, é mais, entendeu? É outro tipo, é outra linhagem, é outra coisa. Aqui falar de coisa que deixa a gente feliz, alegre, nós somos jovens, a gente quer, entendeu? É outra coisa agora, mudou. Você entende o tamanho do roubo que está sendo feito no hip hop? E a maquiagem que está sendo colocada com relação a isso? Então a maquiagem é fundamental. Veja bem, as mulheres, elas sabem o valor da maquiagem. Nenhuma mulher levanta e sai para a rua para trabalhar, correndo, com a roupa do corpo. Certo? Algumas mais chatas para uma festa, lugar do tipo, não. A maquiagem é fundamental. Nenhuma pessoa que toma conta de um cadáver para um velório, para apresentação para a família, após um acidente, certo? Ela vai deixar de dar valor para a maquiagem. Porque ela sabe o quão importante é a apresentação de um corpo ali, de um cadáver, do morto, certo? Com todo respeito. Então tem que ter uma maquiagem, tem que, sabe, colocar ali, de repente, só o vidro.